Seja bem-vindo a mais uma live e hoje eu vou falar sobre como você eliminar essa pochete sem deixar de comer o que você gosta. É isso mesmo. Até o final dessa live você vai entender melhor sobre como você elimina essa gordura que tanto te incomoda. Essa gordura que fica localizada na sua barriga, na parte das costas, enfim, aquela gordura que te incomoda. Qual é a gordura que mais te incomoda? Coloca aqui nos comentários para mim. Você que está assistindo essa gravação também, coloca aí nos comentários a gordura que mais te incomoda. Qual parte do seu corpo que tem mais gordura que incomoda você? E nessa live eu vou falar melhor sobre a gordura, né? O que é isso? Como que ela influencia no seu corpo, né? No seu processo de emagrecimento, porque muitas pessoas simplesmente, Lucas, eu quero perder barriga. Lucas, caramba, eu já emagreci 5 quilos e minha barriga ainda está aqui. Lucas, eu não consigo perder essa barriga. Eu já emagreci, mas eu não consigo perder essa barriga. Então você precisa entender de fato como que é o cenário, né, que você vive hoje, qual a quantidade de gordura que você tem, o que isso influencia, né, quais são os pontos negativos, quais são os pontos, enfim, positivos quando você começa a fazer um processo de fato eficiente, seguir um caminho que vai te levar a uma perda de gordura que você realmente tem que perder, que você quer perder. E hoje eu vou trazer para você como que você consegue fazer isso sem deixar de comer o que gosta, até porque tem muita gente, né, que começa um processo de emagrecimento tirando tudo aquilo que gosta, acreditando que essa vai ser uma solução. E eu posso te falar que não é a solução, pelo contrário, você não emagrece mais ou perde mais gordura tirando alimentos que você gosta. Então, vamos nessa, vamos dar início. Para todos que estão entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Boa noite a todos que estão aqui, ó, a Valdineia, a Tatiane, a Priscila, a Ana, olha que legal, bastante gente, Aline, Andy Souza, Paloma, Priscila, bacana, bacana. O pessoal tá entrando, eu não vou me delongar muito. Ó, a gordura que mais me incomoda é das costas, mesmo quando emagreço ela persiste. Priscila, fica até o final que você vai entender aí por que ela persiste, né? Ó, abdômen, braço, abdômen, realmente, ó, a parte que mais me incomoda das costas também é da barriga. Eu perdi 19 e ainda tenho a ponchete, preciso perder 6 quilos e acho que ela será um incômodo para perder. Então, quer dizer, a Ana perdeu 19 quilos e ainda tem a ponchete, né? E ela tem que perder mais 6. E posso te falar uma coisa, Ana? Você vai perder esses 6 quilos e é bem provável que a ponchete ela vai estar aí, né? Mas você vai entender de uma vez por todas como que você vai trabalhar isso. Tá? Então vamos nessa. Eu vou desativar os comentários para eu não me perder, para não me tirar minha atenção. E eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque o que eu vou trazer aqui, eu tenho certeza que você não viu alguém falando sobre isso. As pessoas, elas falam de barriga, falam de gordura localizada, mas elas não aprofundam. E você precisa entender de fato o que está por trás disso tudo para você ter mais clareza, né, o que envolve o processo. Então, se você não sabe, existem 2 tipos de gordura. Inclusive, eu quero que você agora faça isso e você já vai começar a identificar qual gordura você mais tem, né, no seu corpo, qual predomina mais. Então, eu quero que você agora pegue a sua mão e bota aqui, ó, bem aqui nessa parte, né? Caramba, aperta. A sua gordura é o quê? A minha aqui, ó, eu consigo apertar a minha gordura da barriga. Tem uma ponchetezinha aqui, a gordura localizada maldita, né? Que a gente senta e ela dobra. Ela é mole, mas se você aperta essa gordura, ela é dura ou ela é mole? Né? É uma gordura mais densa, você não consegue fazer isso, né? Você não consegue fazer essa dobra aqui, porque ela é uma gordura densa, ou você faz, ou ela é uma gordura que você consegue, de fato, né, apertar, pregar. São os 2 tipos de gordura que a gente tem no nosso corpo, que é a gordura subcutânea, que é essa aqui, né, que eu consigo apertar, é a gordura subcutânea, que está entre a pele e o músculo, é a que fica ali na parte da frente, né, que esconde a nossa musculatura, e a gordura visceral, a gordura mais densa, é aquela que está dentro do seu organismo, né? Que está atrás da parede abdominal, entre os órgãos. E essa gordura é uma gordura mais densa. É
aquela que a gente não consegue pregar, né? Uma gordura diferente. Então essas são as duas de gorduras, são os tipos de gordura que você tem no seu corpo, tá? Se você tá fazendo sentido para você, instala o like aqui, que é o nosso termômetro, e já envia essa live para 5 pessoas que querem perder gordura. Essa live vai ser muito importante para elas. Então, isso é, né, a gordura que você tem. Então, existem dois tipos, a visceral e a subcutânea. O que não é gordura? E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para prestar atenção. O que não é a gordura? Que muitas das vezes você vê lá o seu peso descendo, mas esse peso, ele muitas das vezes não é gordura, principalmente quando é uma perda de peso rápida, que é o quê? É a retenção de líquido que você tem quando você tem uma grande quantidade de gordura. Retenção de líquido não é gordura. Então, quando você perde 3, 5 quilos em uma semana, isso não é gordura sendo eliminada. Pode ter certeza que 90% da quantidade de peso que você está perdendo é água. É retenção hídrica indo embora. É o excesso de água que você retém no seu corpo pela quantidade de gordura que você tem. Você vai entender mais, né, à frente o porquê que você retém tanta água. Mas é basicamente isso. Ou seja, tanto para quem perde peso quanto para quem ganha peso rápido, isso é água. Não é gordura. E é por isso que tem um monte de gente que fala, perdi 5 quilos, perdi 10 quilos e a minha gordura continua aqui. Por quê? Porque você está perdendo muita água. Né? É claro que quando a gente fala de uma pessoa que perdeu 10 quilos, que perdeu 19 quilos, como a Ana falou, é claro que você tem uma grande quantidade de gordura também. Né? E aí a gente já começa a ver a circunferência do abdômen diminuindo, porque essa gordura que você perde é a gordura visceral. Mas é importante você entender essa diferença de gordura e de água. A gordura, ela não perde de uma hora para outra e não ganha de uma hora para outra. Água você consegue reter e consegue liberar com mais rapidez e mais facilidade. Então esse é o primeiro ponto, tá? O que são a gordura em si, né? Quais são os tipos de gordura que você tem? Então tem 2 tipos de gordura, certo? E o que não é gordura, que é o quê? É o excesso de água que você tem pelo excesso de gordura que você tem acumulado dentro do seu organismo. Então, beleza. Então agora você já sabe o que é. E a gente precisa agora, eu preciso te explicar como funciona o seu corpo dentro desse cenário, ou seja, dentro de um perfil, né, de gordura maior, com mais acúmulo, né, num corpo com mais acúmulo de gordura. Eu preciso explicar para você como que está esse ambiente que você não sabe. Como que o seu corpo funciona dentro desse ambiente para eu te falar e ficar mais claro ainda o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Porque se eu te falar aqui como você faz sem explicar como está funcionando, não vai ficar claro. Porque é isso que as pessoas fazem. Vende aí, né? Te vende aí o tratamento estético, massagem modeladora, massagem que não sei o que, creme seca a barriga, chá não sei o que. Isso tudo, as pessoas estão simplesmente iludindo você, fazendo acreditar que aquilo ali vai ser a solução. Só que agora você vai entender de fato como funciona e por que essas coisas não funcionam, né, no que tange eliminação de gordura, perda de gordura. Então vamos lá. Se você não sabe, a gordura visceral, né, a gente acumula gordura da mesma forma praticamente, né? Não tem como, Lucas, eu acumulo mais gordura visceral do que a subcutânea, tem como eu deixar de acumular gordura subcutânea e acumular só gordura visceral? A verdade é que não, a gente tende a acumular a gordura como um todo. É claro que, por exemplo, a gordura subcutânea, ela tem uma ação benéfica, né? Ela tem uma ação benéfica, a gente tem uma quantidade de gordura por proteção. Uma quantidade que vai trazer, por exemplo, um efeito térmico, né? O equilíbrio da temperatura corporal. A gordura também ela tem uma ação na produção hormonal. Então a gente precisa, né, de uma quantidade mínima de gordura que mantenha saudável o nosso corpo, porque ela tem a sua função, como eu falei, efeito térmico e produção hormonal, entre outros. Então é normal, por exemplo, um homem, né, tá na faixa de 15 a 18% de gordura,
Para quê? Para estar num estado equilibrado. Mulher gira em torno de 20% a 24%, até porque a mulher precisa de mais gordura por questões da gravidez, enfim. A gente precisa do mínimo de gordura, né? O mínimo máximo ali gira em torno desse percentual. Só que, à medida que a gente vai se alimentando mal, vai tendo maus hábitos, né? Não faz atividade, fica cada vez mais sedentário, mas preferencialmente começa a ter uma alimentação desregrada, desregulada, é natural que a gente vá acumulando mais gordura visceral. A gente vai acumulando mais gordura visceral. E é muito comum a gente ver pessoas com uma grande distensão abdominal, né? Aquela barriga grande, distendida. Por quê? Porque foi acumulando muita gordura visceral. E também vem acumulando em outras regiões, né? Principalmente braço, perna, dependendo, mulher tende a acumular muito nas pernas, tem mulher que acumula muito nos braços, homem é mais na parte de trás, enfim. A gente vai tendo um acúmulo em todos os âmbitos do tipo de gordura, tanto visceral quanto subcutânea, mas preferencialmente a gente tende a ter mais facilidade de acumular na parte visceral. Assim como a gente tem mais facilidade de eliminar essa gordura visceral. E quando você começa um processo de emagrecimento, você vai começar a eliminar aquilo que está em grande quantidade. E como você tende a ter mais, né, propensão de acumular a parte da visceral, que está entre os órgãos, a gente começa a perder ela com mais facilidade, tá? Então, quando você tem um ambiente com muita gordura, e aqui é o que eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente tem muita gordura, a gente aumenta a nossa taxa inflamatória. O que é isso, Lucas? Se você já se cortou, né, quando você criou uma lesão, o que é um corte? É uma lesão que acontece, né, que pode acontecer aqui na nossa região, né, da pele. Você está lesionando um tecido. E aí o que acontece? Esse tecido abre, né, e aí ele começa a ficar vermelho. Sai sangue, né? Enfim, mas ele fica vermelho. O que é isso? É um processo inflamatório que aconteceu porque você lesionou o tecido. Então isso começa a ficar vermelho, começa a doer, começa a ficar inchado. São todos os processos que acontecem depois que você lesiona um tecido. Né? Depois que você, enfim, né, para de sair sangue, aquilo ali fica vermelho, aberto, né, traz dor e fica doendo, né? Fica inchado, dependendo da gravidade, né, da intensidade dessa lesão. No seu corpo é a mesma coisa. A gordura que está dentro do seu corpo, ela começa a liberar, que a gente chama como que se fala? Umas reações químicas que acontecem, né, que traz, é como se fosse toxinas, melhor dizer assim, né? Eu esqueci o nome técnico, mas são toxinas, tá? Que geram inflamação no nosso corpo. Ou seja, a gente está sempre produzindo, a gordura está sempre produzindo toxinas. E aqui eu tô chamando a sua atenção para analisar isso num quadro em excesso, tá? E aí você já não tem uma alimentação boa, você já vem tendo uma alimentação que também gera uma inflamação, o próprio açúcar, né, em grande quantidade traz uma grande inflamação. Enfim, você tem todo um cenário desfavorável. E o que acontece dentro desse cenário, né, desse quadro desfavorável? Você começa, eu anotei aqui para eu não perder. Mas quando você tem uma alta taxa inflamatória, e aí como eu falei, essa taxa inflamatória, ela acontece o quê? Ela começa a reter mais líquido, né? Quando você corta, não fica inchado, não fica vermelho, não retém mais líquido. Você tende a reter mais líquido, ou seja, o seu funcionamento na parte renal, né, onde você tem todo o acúmulo e a liberação de água, aquilo ali começa a ficar comprometido. E aí é por isso também que vem a questão do problema da pressão arterial, porque você não tem um bom funcionamento do seu rim, né? Além do que você não consome a quantidade de água necessária, isso é muito comum dentro da rotina da maioria das pessoas que não tem bons hábitos, não tem um bom funcionamento do rim e também não consome uma quantidade ideal de água, ou seja, piora ainda mais esse quadro, eleva mais a pressão, né? Por isso que tem muita gente que tem que tomar diurético, por quê? Porque aquilo ali tem que ser eliminado, aquela quantidade de água para a pressão baixar. Então aqui você já começa a entender o motivo pelo qual você fica diabetes, né? Ou fica predisposto a ter uma diabetes, você aumenta a sua pressão, você começa a ter vários problemas porque esse excesso de gordura está começando a desequilibrar todo o funcionamento natural do corpo. Por quê? Porque está
tendo uma taxa alta de uma elevação na taxa inflamatória do seu organismo. E aí você começa a ter os efeitos colaterais disso, que é o quê? Falta de energia, falta de libido, você tem o seu sono prejudicado, você não consegue dormir, né, de forma adequada, você tem insônia, você não consegue dormir bem, você acorda no meio da noite, você começa a ter um metabolismo mais lento, porque quanto mais gordura você tem, menos eficiente é o seu metabolismo, porque dificulta também o processamento daquilo que você come. Então você tem mais dificuldade de perder peso, você começa a ter mais facilidade de ter ansiedade. Então, pessoas que têm sobrepeso é muito comum de serem pessoas ansiosas. E tem um grande ponto-chave aqui que começa a entrar num ciclo e aí você vai pegar a sacada. Quando a gente tem mais gordura, a gente tem um corpo estressado. Eu falei isso no atendimento com o Nutri de Manhã, né? A questão do cortisol. O cortisol, ele é um hormônio, né? O hormônio do estresse, que é liberado naturalmente no nosso corpo. Por exemplo, na parte da manhã a gente tende a ter um nível maior de cortisol, porque ele é um hormônio que te mantém ligado, né? Você tem o cortisol na parte da manhã, por quê? Porque você acorda, o seu ciclo circadiano faz esse efeito, né? Na parte da manhã você tem mais cortisol sendo liberado, então você tem esse funcionamento, né? O processo metabólico do corpo ele começa a ficar mais ativo. Na parte da noite você começa a ter um processo metabólico mais lento, porque você está começando a entrar num momento que você vai liberar hormônios que vão te facilitar a dormir. Então isso já é uma coisa natural. Só que quando a gente está num estado como esse, totalmente comprometido, o nosso cortisol ele está sempre em alta. Ele está sempre em alta. Por quê? Porque a gente está num corpo estressado. E aí, quanto mais gordura você tem, olha que interessante isso, mais a gente chama de caramba, eu esqueci, eu não anotei aqui, eu esqueci o nome. Receptores. Lembrei, receptores. O que é aquilo? É como se fosse uma fechadura e a chave é o hormônio. Ele se liga e tem a sua função. Então, quanto mais gordura você tem, mais receptores de cortisol você tem no seu corpo. Ou seja, se você tem um cortisol muito elevado, muitos hormônios sendo liberados na sua corrente sanguínea, e como você tem muita gordura, você começa a puxar aquilo ali de uma certa forma. E o que acontece quando você tem uma grande quantidade de cortisol? Você começa a ter mais facilidade de acumular gordura. Olha que interessante. Eu não sei se você já viu, mas pessoas extremamente estressadas, pessoas que vivem, né, numa rotina de trabalho muito pegada e que está sempre estressado, tende a ter mais o quê? Favorecimento de ganho de peso. Pessoas ganham peso com muita facilidade. Por quê? Porque estão muito estressados. Talvez você já tenha passado por isso. Você passou num momento de estresse muito grande onde você ganhou muito peso. Por quê? Porque quando você está nesse estresse, você tem essa facilidade de engordar. O que vem em conjunto? A ansiedade. Pessoas com sobrepeso e obesas tendem a ser mais ansiosas. E o que você faz quando você está ansiosa? Você come. Olha o ciclo acontecendo. E aí você está mais favorecida a acumular gordura. E você está comendo muito. Você está comendo besteira. Você está comendo em excesso. E olha o ciclo acontecendo. Você vai acumulando gordura, engordando, prejudicando, piorando, intensificando, dobrando esse ciclo ao decorrer do tempo. Mais gordura você acumula, mais estresse você tem. Nossa, é um ciclo que você provavelmente já passou muitos anos fazendo isso. E aí, agora você entendendo como está esse corpo, né, com uma grande quantidade de gordura, você está lá seus 20 quilos a mais, a primeira coisa que você tem que fazer não é pensar em chá. Meu Deus do céu, não faz sentido eu tomar um chá. Você acha que esse emaranhado de coisas que está acontecendo no seu corpo que eu acabei de citar, você acha que um chazinho vai dar conta? Você acha que uma caneta vai dar conta de ocupar todo esse espaço que tem aqui atrás de mim? Não dá conta. É basicamente, você acha que uma pílula
Vai dar conta disso? Não dá conta. E o que você precisa focar? E é por isso que eu falo, a primeira coisa que você precisa melhorar foi, se você pegou o que eu falei no início, né, que você começa a ganhar peso por conta do quê? Maus hábitos. A primeira coisa que você tem que fazer para melhorar a sua quantidade de gordura, diminuir essa quantidade de gordura, de peso, melhorar os seus hábitos. Não é restringindo, não é tomando shake, não é tomando remédio, não é tomando nada disso. Porque isso não vai ter influência nenhuma na sua perda de gordura. Nenhuma. Sabe o que vai acontecer? E já aconteceu com você várias vezes? Você vai perder água. Aí você vai estar lá, tô perdendo peso. Você está perdendo água. Água. E aí você está estressando mais o seu corpo. Você não está melhorando nada, você só está se iludindo. Porque é isso que acontece, você se ilude. E aí você acha que está abafando, daqui a pouco chega lá, não consegue sustentar e vem mais carga de alimentos que você está comendo em excesso e você prejudica cada vez mais o seu corpo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar os seus hábitos. Melhorar os hábitos é o quê? Começar a se alimentar melhor, começar a diminuir essa quantidade exacerbada de alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em gordura saturada, gordura hidrogenada, né? De sorvete, essas coisas processadas, ultraprocessadas, tem que diminuir isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você começa a fazer isso, e aqui eu não estou falando de restrição, eu não estou falando para deixar de comer, eu estou falando para melhorar a alimentação. Quando você começa a fazer isso, o que acontece? Você começa a fornecer nutrientes. Nutrientes antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios. Você começa a trazer uma carga de benefícios nutricionais, quantidades benéficas, né? E começa a melhorar um pouco esse cenário. Ou seja, melhorar. Você está deixando de consumir coisas ruins e passa a consumir coisas melhores. E aí, o que acontece? Você começa a mudar um pouco o perfil desse corpo, porque você está fornecendo nutrientes. E aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte: olha o quanto acontece a partir do momento que você começa a ter uma alimentação, né, ao decorrer dos anos. Você começa a ter um mau funcionamento dos seus rins, você começa a ter um mau funcionamento do seu metabolismo, você começa a ficar cada vez mais resistente à glicose, mais insulina você precisa produzir, você começa a ter um desregulamento do seu colesterol, ou seja, o seu organismo ele fica tudo bagunçado. E não é simplesmente começando uma alimentação, né, começando a ter melhores hábitos, que você vai começar a emagrecer. Não. Quando você começa, você está mudando, começando a mudar, você está começando a sinalizar para o seu corpo que você, de fato, né, tá mudando a sua alimentação, os nutrientes. Esses nutrientes eles vão ter um efeito. Só que demanda uma quantidade de tempo para que você comece, de fato, a ter maiores quantidades de nutrientes e eles comecem a ter maiores proporções para combater aquele excesso de gordura que você tem. Aquela taxa inflamatória elevada que você tem. E é por isso que eu chamo sempre a atenção das pessoas de se manterem no processo. De se manterem fazendo. Porque quando você para, é como se você estivesse construindo um prédio, você construiu o primeiro andar, num prédio de 20 andares, você construiu o primeiro andar, e você acha que simplesmente isso vai começar a se levantar sozinho. E não levanta. Você tem que fazer todos os dias, você tem que colocar os seus tijolos todos os dias, fazendo. Ao decorrer do tempo, você vai diminuindo esse peso, consequentemente você vem também diminuindo essa gordura, e aí você vai de fato precisar perder uma grande quantidade, dependendo da quantidade, do peso que você se encontra hoje, da quantidade de gordura que você se encontra hoje, vai ser necessário perder gordura. E você provavelmente vai perder, como a própria Ana falou, né? O exemplo dela foi muito bom, ela perdeu 19 quilos. Caramba, vamos arredondar 20 quilos. Olha, 20 quilos, né, dependendo da estatura da pessoa, enfim, da quantidade de gordura que ela tinha, 20 quilos é um peso considerável. Ela provavelmente perdeu muita gordura.
Só que agora começa a ficar o que? Uma gordura mais localizada. É aquela a famosa ponchete, né? Que é a gordura subcutânea. E essa gordura é uma gordura um pouco mais delicada que exige, a forma que você começa a eliminar essa gordura é através de estratégias nutricionais. Então a gordura visceral é mais uma questão comportamental, de hábito, de alimentação, né, de alimentos, nutrientes e tudo mais. E a gordura subcutânea é uma questão mais estratégica, mais peculiar. Porque, como eu falei, você tende a acumular mais gordura visceral, né, e mais facilidade de, ter de acumular gordura visceral do que a subcutânea. Então, assim como você ganha, você também perde com mais facilidade. Então, é normal você perder os seus 20 quilos, né, e ter quantidade de gordura ainda pelo corpo. Né? O braço ainda tem gordura, ponchete está com gordura, né? A barriga está com gordura, porque essa gordura é subcutânea. Agora você precisa dar um outro passo de estar cuidando dessa eliminação dessa gordura, desse tipo de gordura, que vem através das estratégias alimentares. E aqui existem várias estratégias, né? Mas essas estratégias, elas são muito importantes para você. É uma coisa bem peculiar. Por exemplo, você fazer um aeróbico em jejum. Quando você já está num grau mais elevado, né, num grau mais avançado, você já perdeu bastante peso, você já está, né, realmente com uma quantidade de gordura visceral bem menor, agora você está em uma relativamente alta gordura subcutânea. Quando você bota uma atividade em jejum, por exemplo, você tende a ter mais facilidade de utilizar aquela gordura subcutânea. Só que, olha só que interessante, não adianta você que hoje está com 20 quilos a mais, já está com uma grande quantidade de gordura visceral, achar que então fazer aeróbico em jejum vai me ajudar a eliminar a barriga. Não vai, porque você vai estar dando preferência à gordura visceral. Por isso que é muito estratégico para cada pessoa, em cada momento, e estratégia é isso, né? Você colocar uma coisa, um protocolo alimentar, né, de atividade, num determinado momento, para que aquilo realmente seja funcional, para aquilo que funcione, né? E aí, a sua alimentação ela também tem que vir muito bem alinhada para isso, para que você consiga extrair o máximo daquela queima de gordura local. Até porque, como eu falei, você precisa de uma quantidade de gordura para o seu corpo ter as funções que a gordura tem. Efeito térmico, né? Equilíbrio da temperatura, liberação de hormônio. Então, nesse momento, você vai um pouco contra aquilo que o corpo quer. Por isso que é muito difícil perder gordura localizada. Muito difícil. Porque o seu corpo ele não quer meio que perder. E exige mais estratégia, exige mais consistência. E aqui, o que eu quero chamar a atenção mais de vocês é que quando você restringe o alimento, então a gente pode entrar na parte errada, né? O jeito errado de você perder essa gordura, diminuir bem essa gordura, tanto visceral quanto localizada, qual é o jeito errado de você fazer isso? Tirando os alimentos. Tirando os alimentos, principalmente aqueles que você gosta. Você tirar os alimentos que você gosta, te leva ao quê? A um ciclo vicioso. Te leva a ter uma possível compulsão, te leva a comer de forma aleatória, te leva a beliscar. Não tem uma pessoa que eu já falei que quando tirou aqueles alimentos que ela gosta, ela começou a comer esses alimentos com mais frequência em um determinado tempo. Seja uma semana, seja um mês, seja 2 meses, seja até 3 meses, 6 meses. Mas chegou um momento que ela começou a comer, e começou a comer em grande quantidade. E como eu falei para você no início, esse processo ele acontece durante anos. Você vem tendo um comportamento de uma má alimentação durante anos. Então você vem intensificando, multiplicando esse acúmulo de gordura durante muito tempo. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos, o pensamento é no longo prazo.
Porque se eu levei 20 anos para engordar tudo isso, cara, eu tenho que pelo menos estar com um pensamento de 10 anos, de 5 anos. E quanto mais eu ficar fazendo isso, ou seja, quanto mais sustentável eu tiver nessa alimentação, nesse hábito saudável, melhor. Porque eu vou estar certinho, todos os dias eu vou estar fazendo, todos os dias eu vou estar me alimentando bem. Eu não vou estar beliscando, eu não vou estar comendo em excesso, eu não vou estar me prejudicando. Porque no momento que você extrapola, no momento que você acaba entrando numa compulsão, você praticamente está jogando tudo aquilo que você construiu ao longo daquele tempo. É como se você pegasse, tá lá, construiu os seus 2 andares, simplesmente pegasse sei lá, um porrete, pum, quebrasse uma grande quantidade de parede, de, sei lá, um andar. E você destrói um andar em 2 dias. Você levou 1 mês para construir 2 andares, e em 2 dias você destruiu um andar. É basicamente isso. Aí você tem que ter o trabalho de reconstruir aquele andar de novo. Aí você leva lá mais 2 semanas, 3 semanas para reconstruir aquilo que você quebrou, e um dia você quebra a metade. É assim. Para você nesse processo conseguir ter mais queima de gordura, mais gordura sendo eliminada, você precisa ter frequência, você precisa estar fazendo certinho. Porque o seu corpo ele fica cada vez mais funcional por conta da quantidade de nutrientes que eu tô consumindo, né, dos exercícios que eu estou fazendo, enfim, dos hábitos que eu estou tendo, né, os hábitos saudáveis. E isso me traz a eficiência de emagrecer perdendo gordura. Então, o jeito errado que você, cara, nunca mais deve fazer. Primeiro, ficar acreditando que chá, pílulas emagrecedoras, remédios para tirar fome, isso não adianta. Principalmente remédio para tirar fome, inibidor de apetite. Você só vai estar deixando de comer, né? E você acaba não consumindo nutrientes. Quantas pessoas, inclusive hoje mesmo, na parte da manhã, uma aluna minha, cliente minha, ela falou: Lucas, eu estava tomando Saxenda, né? Me perguntaram sobre Saxenda, né? Tem a Saxenda, tem o Ozempic, que são remédios que inibem sua fome. O que acontece? Você para de comer. Você para de comer. Nem nutriente você está ingerindo. O que vai acontecer no teu corpo? Vai começar a perder peso, porque você não está consumindo nada, então você começa a eliminar aquele excesso de líquido, né? Você não está consumindo nada. Elimina aquele excesso de líquido, mas está lá, cheio de gordura ainda pelo corpo. E aí fica uma pessoa flácida, mole, só está perdendo água. Pouca gordura se perde, uma proporção. Se a gente pegar uma pessoa que perdeu 10 quilos por conta de remédio remédio que inibe apetite, caramba, pode-se falar que 70%, 80% foi água. Sério mesmo, é muita água. Só que o remédio ele está te iludindo, ele está anestesiando o teu cérebro. Quando você tira, o que acontece? Fome. E aí você começa a consumir que nem um louco. O quê? Açúcar, besteira, em grande quantidade. Aí você vai lá, ó, efeito sanfona. Perdeu 10, ganhou 15. Perdeu 10, ganhou 10. Né? Ganhou 11. Num tempo muito mais rápido do que perdeu. Levou 1 mês para perder, ganhou em 15 dias. Isso é horrível, isso é muito ruim para o seu organismo. É muito ruim. Então, assim, não faça mais isso. Você que está me assistindo essa live agora, você tem esse conhecimento, não se deixe levar, né, pelo seu ego. Isso é o ego. A gente quer resultado rápido, a gente está buscando a solução, a gente está sempre em busca de algo que vai ser, né, a virada de chave do nosso emagrecimento, da nossa mudança. Não tem nada que não seja você fazer que vai de fato diminuir a sua gordura. Porque gordura, como eu falei, é um processo. Ele exige que você faça a sua alimentação, que você faça a sua atividade. Então, o jeito certo, o melhor jeito de você perder gordura é você focando numa alimentação extremamente nutritiva. E aqui a gente pode, explorar, né, infinitamente os alimentos, principalmente os temperos. Temperos são muito bons, né? A gente pode falar aí por exemplo, da cúrcuma, né, que é o açafrão. A gente pode falar da pimenta. Pimenta tem ótimos benefícios.
a gente pode falar orégano, né? Todos esses temperos, você pode, caramba, explorar eles. Gengibre, mais o que? Canela, cacau ótimo também. Nossa, tudo isso você pode explorar. Você que gosta de cozinhar então, nossa, vai na Casa Granel, né, numa loja a granel que vende tempero, compra um monte de tempero, vai explorando, faz uma guerra química de tempero dentro de casa, na sua cozinha. Vai e faz, sabe? Explora esses temperos, tem nutrientes muito bons ali, coloca na sua comida, sabe? Aproveita os nutrientes dos próprios alimentos. Diversifique a quantidade de legumes, de verduras, diversifique a quantidade de frutas, traga uma boa quantidade de nutriente através da alimentação. A alimentação é o poder. A alimentação vai te trazer muitos benefícios, muito mais do que qualquer coisa que seja de suplemento, de remedicamento. Quer tomar um chá? Compra a erva do chá, toma o chá da erva. Faz lá uma quantidade de erva bem concentrada, toma o chá. Você não precisa comprar suplemento, isso aí você paga uma nota. Se você pegar o chá, né, você pega lá, esse chá seca a barriga, o que tem ali? Tem hibisco, tem chá verde, é isso, não tem nada demais. Isso você consegue encontrar em qualquer lugar e você paga muito mais barato comprando, você consegue comprar numa grande quantidade e você consegue concentrar mais os nutrientes desse chá. Então, é importante você entender isso. A alimentação, ela vai ser o melhor remédio que você tem, que você paga barato e que você consegue usufruir de muita coisa. E além disso, você pode também, através da atividade física, né, botar o seu corpo para trabalhar, induz ele a trabalhar, tira ele do conforto, né? E a parte da alimentação que você gosta, como que você funciona, Lucas? Como que eu faço isso, né? Porque você acabou de falar que o açúcar e tudo mais. A parte da alimentação, dos alimentos que você gosta, ela entra justamente para você ter consistência. Lembra que eu falei que quanto mais você se manter íntegra nessa jornada, melhor? Quanto menos você errar, quanto menos você ter quadros compulsivos, quanto menos você ficar beliscando, quanto menos você sair da linha, melhor. E quando a gente fala de comer o que gosta, né? Inclusive eu estava até hoje falando na mentoria com as minhas alunas, elas falaram, Lucas, eu nem sinto mais vontade de comer doce. A outra falou, Lucas, eu nem sinto mais vontade de beber. Eu já estou há 15 dias sem beber cerveja. Antes eu bebia com mais frequência. Quando você tem a possibilidade de ingerir esses alimentos, você naturalmente não sente tanta vontade. E é comum você não ter em excesso. Porque quando eu falo de comer o que gosta, é você comer ali 20% a 30%, né? Não é mais que isso que você não vai precisar. Mas é você poder comer o seu arroz, o seu feijão, comer o seu pão, comer, né, tomar o seu iogurte. Tem gente que nem iogurte toma, comer uma grande quantidade de variedade de fruta. É você ter a possibilidade de comer tudo aquilo que você gosta. Quer comer a sua pizza? Come a sua pizza. Mas quando você tem uma alimentação diversificada, onde você tem infinitas possibilidades de conjuntos de alimentos, né, de alimentos em si, cara, você pensa, em último caso, em comer pizza. Inclusive, hoje, na nossa conversa da mentoria, uma aluna falou, Lucas, caramba, eu fui lá fazer a refeição que você falou para eu fazer de 800 calorias, eu comi a panqueca, eu comi um bolo, me arrependi. Não por ter comido aquilo, mas caramba, eu senti tanta falta do meu arroz e feijão, que me traz mais saciedade, que me dá mais prazer, eu nem sinto mais vontade disso. Então, assim, a sua cabeça ela fica muito mais leve. E é extremamente importante você comer o que você gosta. Você ter a possibilidade de comer o seu pão, você ter a possibilidade de comer o seu doce. Isso vai te trazer consistência. E quanto mais consistência você tem, mais resultado, mais gordura é eliminada e mais mudança você consegue trazer para a sua realidade. Então, me diz aqui, né, me mandem perguntas aí, caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida sobre gordura, né, a nossa gordura aí, qual gordura mais você tem? Você apertou a sua barriga, o que você sentiu? Assim, sentiu a prega ou sentiu uma gordura mais densa? Se você sentiu a sua gordura mais densa, foca na sua alimentação. Não fica se preocupando em eliminar agora essa gordura localizada. Você precisa diminuir
a quantidade de gordura visceral que você tem. Porque é isso que está prejudicando o seu emagrecimento, é isso que está lentificando. Porque quanto mais gordura visceral, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais estresse. Quanto mais estresse, mais retenção do hormônio cortisol. E o que isso acontece? Facilita muito mais o ganho de gordura e lentifica, prejudica a perda de gordura. Então você precisa focar aqui. Então, o que você pode fazer é focar na sua alimentação. Se você que sentiu que quando pegou na gordura, sentiu que essa gordura está muito densa, você precisa focar nos nutrientes. E aqui você não precisa ficar se preocupando se você pode comer a cenoura ou o brócolis ou a abóbora. Não, você tem que focar simplesmente e se manter. O que eu vou fazer que vai me manter? O que eu vou fazer que vai me manter na jogada, nessa jornada? Se você não fizer nada disso, que eu falei, você vai durar nem 2 meses. E você não vai ter o resultado que você de fato teria se você continuasse seguindo o processo. Então, a única forma de fato de você conseguir perder gordura é essa. De verdade. E aqui eu falo assim, de verdade, perder gordura de forma definitiva. Não estou falando aqui, sabe, ter uma ilusão. Por que eu não trago esses tipos de resultados? Eu não trago essa anestesia mental. Eu falo de coisas que de fato vão transformar o seu corpo. Se você de fato quer transformar, eu sugiro muito que você coloque isso em prática para que você consiga começar a melhorar, tá? Ó, Lucas, é verdade que fazer abdominal faz com que perca a barriga? Mentira. Nossa, isso aí é uma grande mentira. Não adianta. Fazer abdominal não vai fazer você queimar gordura. O que vai fazer você queimar gordura é você, de fato, ter uma alimentação nutritiva. Abdominal não faz nada. O abdominal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a sua musculatura, que está atrás daquela quantidade grande de gordura, trabalhe. Só isso. Você vai estar lá fazendo, vai estar, exercitando o seu abdominal, mas isso não vai fazer você perder gordura. Não adianta. Por quê? Se fosse assim, o que aconteceria? Só fazer 1.000 abdominais todo dia, 5.000. Imagina se eu falasse para você assim, ó, quanto mais abdominal você fizer, mais gordura você perde. Sério, vai falar para mim que você não faria mole 5.000 abdominais por dia? Sei lá, você ia passar 2 horas fazendo abdominal. Porque quanto mais você faz, mais gordura você perde. Né? A gente não teria esse problema. Isso aí não adianta. Não cai nessas ladainhas não, tá? Ó, Lucas, senti uma parte da minha barriga mais densa, mais durinha. E esta outra parte da barriga mais mole, onde é a ponchete. Então, você tem uma boa quantidade, né? A gente tende a ter, nessa parte mais da ponchete aqui, da parte do umbigo, a gente tende a ter uma gordura mais mole, né? A gordura visceral. E vem logo depois a barriga, né? Quem tem uma barriga mais distendida tem mais gordura visceral porque ela está distendendo essa barriga. E é muito comum, né? Você começar a sentir, quando você começa a emagrecer, e para quem já emagreceu uma grande quantidade de peso, começa a sentir uma coisa. Começa a sentir com o tempo, quanto mais gordura você perde, quanto mais peso, né? Mais gordura, essa gordura ela vai ficando mais mole. Isso é muito característico de pessoa que fica peloncuda, né? Cai. O que ela pega ali? Ela pega gordura, um pouco de gordura e um pouco de pele. Porque aquela gordura que estava densa, ela começa a ficar mais... Ela começa a diminuir e volta e passa a ser, né? Passa a ter mais predominância aquela gordura subcutânea que eu falei para vocês. Né? Então, vamos lá. Suas lives estão mudando muito o meu pensamento. Não preciso ter medo de comida, principalmente. Não preciso ter pressa, apenas constância. Muito bom, Priscila. É isso aí. É isso aqui, o meu objetivo é justamente isso, mudar o pensamento de vocês no que tange emagrecimento. Porque por muito tempo a gente vem tendo contato com informações que não agrega. São informações como essa, né, do abdominal. Quanto mais abdominal eu fizer, né, mais gordura eu perco. É mentira. Isso aí, caramba, é muitos anos já as pessoas falando isso, né? E quando a gente não tem
esse conhecimento, a gente cai nessas ladainhas, como shakes, pílulas e tudo mais. Isso não funciona, tá? A minha está pequena e mole. O exercício resolve? E aí, né, a própria... Ó, aqui a gente já tem um outro exemplo. Exercício resolve. Aí a gente entra na parte de estratégia. Se você tem a sua barriga, por exemplo, está menor e você tende a sentir mais gordura, a mole, né, essa gordura subcutânea, que é a ponchete, você tem que focar nas estratégias. Exercício é uma das estratégias, tá? Exercício é uma das estratégias. Então, por exemplo, uma caminhada em jejum é muito bem-vinda, tá? Uma caminhada em jejum muito bem-vinda. Exercícios de baixa intensidade, ele tende a trabalhar mais a queima de gordura. Exercícios de alta intensidade não ajuda nessa queima de gordura momentânea. Como eu falei, exercício em jejum, um aeróbico em jejum, uma caminhada em jejum, né, num bom ritmo ali, uma caminhada acelerada, não precisa correr, porque se você corre, você aumenta a intensidade dessa atividade e você já começa a utilizar outros meios de geração de energia. A atividade de baixa intensidade, ela dá preferência à gordura. Então é uma estratégia, tá? Jejum intermitente é uma estratégia boa também para isso, só que você tem que prestar atenção também na parte que você se alimenta para favorecer. Enfim, isso aí são estratégias, tá? E como eu falei, não adianta querer pegar isso acreditando, se você tem muita gordura, né, muita gordura visceral, não adianta querer utilizar essas estratégias acreditando que isso vai queimar a sua gordura subcutânea, que você vai dar sempre, o seu corpo vai dar sempre preferência àquilo que está em excesso. Então você não precisa ficar aí se matando de exercício aeróbico em jejum, tá? Você precisa simplesmente fazer uma atividade. E qualquer tipo, né? Por exemplo, aqui a Valdinéia falando, ó, você aconselha a caminhar em jejum todos os dias? Se você tiver com muita gordura, Valdinéia, pouco importa se vai ser em jejum ou alimentado. Você precisa fazer. Você precisa fazer, tá? Vai dar basicamente na mesma coisa, porque o seu corpo ele vai dar preferência a acumular gordura que está em maior predominância. Tá bom? Pessoal, bom, eu espero que vocês tenham, enfim, tirado algum proveito dessa live. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, se você puder mandar essa live para as pessoas aí que você conhece que querem perder barriga, querem perder gordura, eu acredito que vai ajudar, né? É um conteúdo que um pouco mais profundo, né? Possa ter soado um pouco difícil, mas eu sugiro muito que você reveja essa live, né? Já que vai ficar gravada, porque é importante, né? Tem certas coisas que a gente precisa ver mais de uma vez para a gente fixar, para a gente entender. Se você anotar, resumir isso aqui, vai ficar cada vez melhor. Ó, outra pergunta aqui, ó. Lucas, é verdade tomar líquido junto com a comida cresce a barriga? É mentira. Isso também é uma outra mentira. Não tem como você crescer barriga se você está ingerindo líquido. Isso aí distende a sua barriga porque é um líquido. O líquido ele ocupa mais espaço do que o alimento. E quando você consome, você só tem uma distensão. Nada mais. Daqui a pouco você libera esse líquido, sua barriga volta ao jeito normal. Outra mentira, tá? A não ser que esse líquido seja uma Coca-Cola. E aí você bebe 2 litros de Coca-Cola, que é coisa muito comum entre as pessoas que não possuem uma boa alimentação. Consome lá 2 litros de Coca-Cola com macarrão, com linguiça e com salsicha e com um monte de coisa que não faz bem, né? E aí você pega uma pessoa que já é obesa, o que eu já falei? Que tem mais facilidade o quê? Acumular gordura. Então você, de fato, começa a ganhar mais barriga sim, dentro desse cenário. Agora, num cenário saudável, não. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham pego alguma coisa. Amanhã tem atendimento com o Nutri e eu espero vocês às 9 horas da manhã. Então fiquem com Deus, uma ótima noite a todos e até amanhã.